Oi, turminha do quarto ano, tudo bem? Nós vamos ver hoje as atividades na apostila de História do quarto bimestre, tá? Eu vou estar, a maioria das atividades para leitura, vocês vão acompanhar a leitura comigo e depois eu vou estar explicando como que realiza as atividades. Página 140 da apostila de História do quarto bimestre. Técnicas e tecnologias movem nosso cotidiano. Aí aqui para baixo vem falando: os seres humanos, desde os tempos primitivos, aprenderam a retirar da natureza o que precisavam para sobreviver. Observe a imagem a seguir. Nós vemos aqui, ó, uma imagem antiga dos tempos primitivos, uma pintura em rocha na região de Tassináger, Argélia, na África. Então nós vemos aqui, ó, animais, as pessoas provavelmente trabalhando, caçando, enfim. Aqui do lado, toda vez que vocês vê esse quadradinho com clips, é que ele está explicando algumas palavrinhas. Aqui está explicando o que é técnica. Conjunto de procedimentos relacionados a uma ciência ou arte. Tecnologia. Conjunto de técnicas e conhecimentos sobre um ofício ou domínio particular. Aí vem a pergunta: o que a imagem expressa? Opinião de vocês. O que essa imagem está expressando? Ah, a professora não expressa nada. Ah, eu acho que expressam pessoas trabalhando. Escrevam a opinião de vocês, o que a imagem está expressando. Com base na imagem, os primeiros seres humanos desenvolveram alguma técnica para criar animais? Vocês acham que eles desenvolveram alguma técnica? Eles desenvolveram um cercado, por exemplo. Estou só dando um exemplo para vocês tirarem uma base. Ah, eles desenvolveram algum instrumento, sim, que ajudou eles a criar os animais. Vocês acham que isso foi possível acontecer? Quais possíveis instrumentos os seres humanos devem ter criado para melhorar a forma de sobrevivência dessa época da história? Aqui são tudo opinião de vocês. Página 141. Então, o que é técnica? Não precisa responder porque a resposta já está lá embaixo. Observe as imagens a seguir e leia suas legendas. Aqui, ó, nós vemos duas imagens. Na primeira imagem, a imagem 1, que vocês estão vendo aqui o número, ó, pessoas juntas, talvez conversando, talvez brigando, enfim. Aqui, ó, uma pessoa de pé, outras pessoas sentadas, talvez preparando alguma coisa para alimentação. E aqui do lado, nós vemos várias mãos. Embaixo de cada um tem a legenda, ó. A imagem 1, representação de seres humanos nos primeiros tempos da história da humanidade. E na imagem 2, marcas de mãos humanas feitas nos primeiros períodos da humanidade. Essas marcas estão na caverna de, não sei se é assim que se lê, tá? Liang-Peta-Ker, na Indonésia. Eles são uma das pinturas rupestres mais antigas conhecidas na história. Hoje, esse lugar é considerado patrimônio cultural da humanidade. Aí aqui embaixo vem as perguntas sobre as imagens. Na imagem 1, o que o homem em pé está fazendo? Coloquem a opinião de vocês. Ah, professora, eu acho que ele está rezando, eu acho que ele está orando, eu acho que ele está brigando, está xingando alguém, eu acho que ele está desesperado, acho que ele está conversando. A opinião de vocês, o que vocês acham que ele está fazendo? O que está fazendo o homem sentado à esquerda na imagem 1? Então, o que esse homem aqui, ó, à esquerda, o que ele está fazendo? Ah, professora, está conversando, está só observando. Coloque a opinião de vocês, o que vocês acham que está fazendo? É possível afirmar que os seres humanos aprenderam a pensar sobre o que fazem? Eles pensavam antes de fazer alguma coisa, os seres humanos primitivos, antigos. O que expressa a imagem 2? O que essa imagem 2 está expressando? Desespero, alegria, pessoas dando tchau? O que vocês acham que está expressando? É tudo opinião. Qual a importância das mãos na produção humana? Vocês acham que as mãos são importantes na produção humana? Mesmo que coloque não. Qual é a importância das mãos na produção humana, na sua opinião? Página 142. Tecnologias transformaram a humanidade. No processo de transformação da espécie humana, à medida que os seres humanos começaram a utilizar as mãos para o fabrico de instrumentos que os auxiliassem na sobrevivência,
passaram a aumentar também a capacidade de pensar. O desenvolvimento do cérebro possibilitou ao ser humano tomar consciência do que estava fazendo e para que isso servia. Assim, foi gradativamente modificado sua percepção de realidade e, consequentemente, transformando-a. Observe as imagens a seguir. Aqui nós temos 3 imagens, ó, 1, 2 e 3. A primeira imagem é do indígena, são de índios. Indígena retirando casca da mandioca. A imagem 2 é um artesão produzindo sapatos de couro. E a imagem 3 é uma operária de uma indústria, de uma fábrica eletrônica, utilizando solda. Mais abaixo, vemos a imagem 4, 5 e 6. A imagem 4 é de um dentista prestando serviço odontológico, cuidando dos dentes. A imagem 5 é de um frentista abastecendo automóvel, frentista em um posto de gasolina. E a imagem 6, operária trabalhando na construção civil. Ó, 6 imagens. Agora nós vamos aqui, ó. As mãos e a linguagem nos trazem seres diferentes dos demais seres vivos que habitam no nosso planeta. As mãos e a linguagem, o falar, nos torna diferente dos outros seres vivos que existem no nosso planeta. Agora nós vamos para a página 143. O uso das mãos possibilitou ao ser humano a criação de novos instrumentos de produção. Atividade 1. Cite os instrumentos de trabalho que aparecem em cada uma das imagens. Então, aqui, ó, vocês estão vendo, ó, tem o número de 1 ao 6. Vocês vão voltar aqui na página 142 e vão ver cada instrumento de trabalho que está nas mãos deles, do 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O número 1, qual é esse instrumento de trabalho aqui na mão do índio? É uma concha. Então, vocês vão escrever aqui, ó, número 1, concha. E o número 2, qual é o instrumento de trabalho que está na mão do número 2? E do número 3, do número 4, do número 5, do número 6? Escrevam aqui, ó, os instrumentos de trabalho que está na mão de cada um deles. Eu vou pedir desculpa para vocês que meu celular está dando uns probleminhas e a resolução tá bem ruinzinha, mas vocês acompanhem na apostila. Atividade 2. Qual desses instrumentos de produção poderia ser considerado simples? Olhando todos esses instrumentos de produção aqui, qual desses 6 instrumentos é considerado o mais simples de todos? Atividade número 3. Qual desses instrumentos de produção pode ser considerado de maior tecnologia? Qual desses instrumentos aqui, ó, é o mais moderno, de alta tecnologia de todos? Qual vocês acham que é? Aí vamos aqui para baixo para a leitura. Os seres humanos, no decorrer de toda a história, aprenderam a criar diversas soluções para suas necessidades básicas. A essa ação humana chamamos de trabalho. E é pelo trabalho que os indivíduos se relacionaram entre si e com a natureza. Mas o ser humano não transforma a natureza sozinho. A produção é um trabalho em conjunto. A mesma coisa quando a gente faz atividades em grupo na sala de aula. Em conjunto, trabalho em equipe. É a mesma coisa nas fábricas, a produção é feita em conjunto. As pessoas normalmente se dividem para produzir, isto é, fazem uma divisão de trabalho. A forma como os seres humanos solucionaram suas necessidades básicas varia de acordo com a região, a época do ano e o modo de vida de cada povo. Aqui, ó, vocês estão vendo a imagem de uma artesã esculpindo uma peça em barro. Página 144. Qual a relação entre o uso das mãos e a capacidade de pensar que os seres humanos primitivos desenvolveram? Tem alguma relação entre o uso das mãos e a forma de pensar que os seres primitivos tinham de antigamente para agora? Eles desenvolveram uma capacidade, uma forma de pensar que hoje em dia a gente também usa. Que relação que tem entre os seres primitivos e a atualidade? No desenvolvimento das sociedades, o que os seres humanos passaram a fazer com as mãos?
Os seres primitivos só usavam as mãos para fazer fogueira, para esculpir seus materiais de trabalho. Só que a sociedade desenvolveu. O que os seres humanos passaram a fazer com as mãos, com esse desenvolvimento? Essas 3 perguntas são de resposta pessoal, opinião. O que o desenvolvimento do cérebro possibilitou ao ser humano? O cérebro foi se desenvolvendo, foi ficando mais inteligente, foi melhorando. O que ele possibilitou ao ser humano? Melhorou, piorou? O que vocês acham? Os seres humanos produzem tecnologias e instrumentos que facilitam a sobrevivência e aumentam a produção dos bens de que precisam. Assim, podemos afirmar que as máquinas e as tecnologias que utilizamos hoje não surgiram de repente. Elas têm história. Observe as imagens a seguir. Elas representam a evolução da técnica de tecelagem. A evolução do conhecimento sobre a forma de produzir é chamada de tecnologia. Então, nós vemos aqui, 3 imagens. A primeira, aqui na legenda, mulher indígena da América do Sul utilizando um tear simples. Aqui na imagem 2, mulher oriental trabalhando com tear de pedal, que possibilitou a produção de tecidos de melhor qualidade em maior quantidade. Foi modernizando. A imagem número 3 ainda é mais moderna. Mulher trabalhando em uma indústria de tecelagem atual com mais tecnologia e máquinas mais sofisticadas que as anteriores. Então, a imagem número 1 já é uma forma mais antiga, a forma número 2 já foi modernizando um pouquinho e a 3 é super moderna. Interessante, né? Aqui, gente, essas páginas foram só para leitura, tá bom? Então, essas páginas de história, a maior parte foram para leitura. Vocês acompanhem comigo as leituras. É como eu sempre falo, dúvidas, não entendeu? Precisa? Me procura que eu ajudo. Eu tenho o maior prazer do mundo em ajudar vocês. Não tenham vergonha de me procurar, de me pedir ajuda, que eu tô aqui para isso, tá bom? Precisando, já sabem. Um beijo, fiquem com Deus, até as próximas atividades. Pronto.